Olá, sétimo ano. A gente vai dar continuidade, então, à nossa aula, nosso conteúdo. A gente falou até agora, primeiro, lá quando a gente ainda estava na escola, a gente falou sobre o ponto. Depois, nas últimas aulas, a gente falou sobre a linha. E agora a gente vai falar sobre as cores. No capítulo 3, o título do capítulo de vocês aí no livro é As cores expressam sentimentos. Primeiro, a gente vai entender um pouco o que é a cor. O que são as cores, né? A cor, ela é, como a gente consegue enxergar, ela é a luz. Ela é uma decomposição da luz branca. Eu vou mostrar para vocês um vídeo do canal do Manual do Mundo, que ele fala um pouquinho sobre isso. Ele faz uma experiência e ele fala um pouquinho sobre essa questão do que são as cores. Então, para a gente começar, eu vou mostrar um trechinho do vídeo dele. Hoje eu vou mostrar para você o que a nova logomarca da Globo tem a ver com um dos maiores cientistas da humanidade, o inglês Isaac Newton. Para quem não sabe, nessa semana a Globo trocou a logomarca deles. Eles tiraram aquela bola prateada, substituíram por uma bola branca. Uma das justificativas é que o branco é a soma de todas as cores. E uma coisa bem legal é que existe uma propagandinha desse logo novo, uma propaganda em que existe um peão rodando, e esse peão em cima dele tem um disco colorido. Conforme esse peão roda, ele roda cada vez mais rápido até que esse disco fica branco. E o que é mais legal é que esse peãozinho não é só um efeito gráfico bonitinho, não. Esse peão é uma experiência de física e esse peão prova porque o branco é a soma de todas as cores. E é essa experiência que a gente vai fazer hoje aqui no Manual do Mundo. Para você ver como funciona e para você também fazer em casa. Você vai precisar de duas coisas muito simples. De um disco colorido de papel. Eu estou deixando o modelo desse disco aqui embaixo para você poder imprimir em casa. E vai precisar de alguma coisa que faça esse disco girar muito rápido. Pode ser um ventilador, pode ser uma furadeira, pode ser uma roda de bicicleta. Aqui, como a gente é um pouco mais radical, eu vou usar um instrumento que roda 5.600 vezes por segundo, um HD de computador. E o que eu vou fazer é simplesmente colar o disco colorido em cima do HD. E agora, vamos ligar o bichinho para ver se a gente consegue um efeito padrão Globo de produção. A coisa que a gente tem que saber na hora de entender essa experiência é que esse disco aqui tem as cores do arco-íris. Por que ele tem as cores do arco-íris? Porque o arco-íris nada mais é do que uma decomposição da luz branca. A luz branca do sol chega nas gotículas de água e ela se divide e a gente acaba descobrindo que a luz branca é formada por muitas cores. Nesse experimento aqui, o que a gente faz é simplesmente o contrário. Pega essas cores do arco-íris e junta tudo. Como é que a gente consegue ver tudo junto? Por que a gente não vê as cores rodando? Porque o nosso olho não consegue enxergar as imagens tão rápido. O nosso olho é lento, acaba embaralhando tudo. Então, quando a gente mistura as 7 cores do arco-íris, a gente consegue voltar a ver o branco, assim como acontece no peãozinho da propaganda da nova logomarca da Globo. E o que o Newton tem a ver com tudo isso? O que o Newton tem a ver com tudo isso é que foi ele, ou esse cientista inglês, que descobriu que a cor branca é formada por várias cores. Mas experiências que te ajudam a entender o mundo e experiências que te ajudam a tirar 10 na próxima Feira de Ciências, você encontra no Manual do Mundo. Então, como a gente viu aí no vídeo do Iberê, né? Como a gente viu no vídeo do Iberê, o branco, ele é a junção de todas as cores, porque a cor, da forma como a gente vê, ela é a luz. Mas a gente vai falar um pouco sobre as tintas. Então, na tinta, se você juntar todas as cores, elas não vão dar branco, vai ficar preto, porque a tinta é material. Então, a cor que o Iberê está falando é a cor que a gente enxerga. Agora, a cor que a gente usa para fazer as obras de arte, a cor na tinta,
ela é material, então ela funciona de uma forma diferente. Como é que vai se dar essa mistura? Primeiro, a gente precisa entender que tem as cores primárias. As cores primárias são aquelas que não são formadas a partir de mistura. Elas são as cores puras, são as cores primeiras, primárias, que são o vermelho, o azul e o amarelo. Elas também são chamadas de cores diretrizes. Por que cores diretrizes? Porque elas vão formar as cores secundárias a partir da mistura entre elas. Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem o vermelho, o azul e o amarelo como essas cores puras. Um exemplo da utilização dessas cores na obra de arte, né, na história da arte, são nas obras desse pintor, que o nome dele é Mondrian. A gente vai estudar ele um pouco mais pra frente. Que ele usa também o preto, branco e o cinza, mas preto, branco e cinza são cores neutras, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. As cores principais, né, as protagonistas da obra dele, são as cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul. Agora as cores secundárias. As cores secundárias são o verde, o laranja e o violeta. Elas são o resultado da mistura entre duas cores primárias. Então, a gente tem o amarelo com o azul vai dar o verde, o amarelo com o vermelho vai dar o laranja e o azul com o roxo com o vermelho vai dar o roxo. Então, azul com o vermelho dá o roxo, que também pode ser chamado de violeta. O nome vai variar, mas a cor é a mesma. Agora, nós temos as cores terciárias. As cores terciárias, elas vão ser formadas por uma cor primária junto com uma cor secundária. Então, nós temos aqui o vermelho, que é uma cor primária, junto com o roxo, que é uma cor secundária, vai dar o vermelho arroxeado. O vermelho com o laranja vai dar o vermelho alaranjado. O azul, cor primária, com o roxo, cor secundária, vai dar o azul arroxeado. O amarelo, cor primária, com o laranja, cor secundária, amarelo alaranjado. Amarelo com verde, amarelo esverdeado. Azul com verde, azul esverdeado. Então lembra, sempre assim, esverdeado, arroxeado, alaranjado. Essas são as cores terciárias. Agora a gente tem as cores complementares. Lembra aquele disco lá que o Iberê usou na experiência dele? A gente tem esse aqui que é um pouco mais complexo, que ele tem todas as cores, as primárias, as secundárias e as terciárias. Lá ele só usou com as 7 cores do arco-íris. Aqui a gente tem todas essas cores. Esse disco se chama círculo cromático. O que são as cores complementares? A cor complementar, ela vai ser a forma como que as cores estão postas no círculo cromático. Como assim? Cor complementar são aquelas que ocupam lugares opostos no círculo cromático. Então, vai ser o verde escuro e o vermelho, porque eles estão opostas uma à outra, em lados opostos no círculo cromático. Então, elas são cores complementares. O verde e o vermelho, o roxo e o amarelo, o azul e o laranja. São exemplos. Essas são as cores complementares. Elas dão um contraste muito grande, então elas são muito usadas para chamar a atenção numa obra de arte, na arquitetura, muito comum também na publicidade. Então, você quer fazer uma logomarca que chame muita atenção, você usa cores complementares, um laranja com um azul, por exemplo. Na publicidade tem uma questão também, que é uma questão que a gente vai falar sobre a questão dos sentimentos, que eles estudam muito essa teoria das cores para criar as logomarcas, porque a cor ela vai te influenciar de alguma forma. Então, se você prestar atenção, uma questão muito comum que a gente observa é na questão das marcas de fast food. Então, McDonald's, Bob's, Burger King, coisas que eles têm em comum, vermelho e amarelo. Então, vai ter sempre ou vermelho e amarelo
ou pelo menos o vermelho, porque são cores que remetem à fome. Eu não sei explicar, eu não vou saber te explicar exatamente muito bem, porque isso é uma questão mais profunda, que mais estudo complexa na publicidade. Mas isso é uma parada comum. Tem matérias falando sobre isso na internet, eu posso tentar achar um link e deixar lá para vocês. Outra questão que a gente tem, cores quentes e cores frias. Então, as cores quentes, nós temos o vermelho, o laranja, o amarelo. Cores quentes remetem ao fogo, por isso são chamadas de cores quentes. Então, a gente tem aqui nesse círculo, nessa paleta, né, de cores, incluindo as complementares, as terciárias, a gente tem esse círculo cromático que engloba todas as cores quentes. Então, vai aqui do rosa até o amarelo, tá dentro desse conjunto de cores quentes. Mas as principais cores quentes são o vermelho, o laranja e o amarelo, como eu coloquei aqui no slide. Vermelho, laranja e amarelo. Cores frias. Azul, verde e violeta. Então, azul, verde, violeta ou roxo são as cores frias, que remetem ao frio. Então, quando a gente faz coisas... Um exemplo, Frozen. Como é que é a cor de Frozen? A cor do cartaz, a cor da roupa da Elsa. É azul, porque azul remete ao frio. E a Elsa tem poderes de gelo, caso alguém não saiba. Que eu acho muito difícil. Mas vamos lá, aí de novo. Como eu falei, as principais cores frias. Azul, verde e violeta. Mas a gente também tem aqui essas outras cores. Então vai aqui do verde, neon, até o violeta. São as cores frias. Como eu falei lá na pintura do Mondrian, que eu mostrei pra vocês, que são aqueles quadrados coloridos. Nós temos as cores neutras. As cores neutras, elas não interferem na harmonia. São cores que não fazem muita diferença quando estão ali, a não ser que estejam numa quantidade muito grande. Mas geralmente não interferem tanto. Então a gente tem aqui do branco até o preto. Então tem os tons de bege, uns tons de creme, o marrom e o cinza. Então as principais cores neutras, né? A gente tem branco, preto e cinza. Marrom também entra aí. Temos também as cores pastel. O que são as cores pastel? São essas cores mais clarinhas. Então, é esse rosa bebê, o azul bebê, que a gente chama, porque são cores, a gente fala assim, porque são cores muito usadas para quartos de bebês. Mas são essas cores pastel. O nome correto é cor pastel. Então, a gente tem uma das cores que a gente já estudou até aqui, misturada com branco. Então, misturada com a tinta branca. E aí vai dar esse tom um pouco mais claro, que a gente chama de cor pastel. Então, o azul com branco vai dar um azul mais claro, que é o azul pastel. E assim por diante. Os tons pastéis são muito utilizados nesse período aqui, que chama rococó. A gente deve ver ele um pouquinho no próximo capítulo também. Eu trouxe aqui esses exemplos para vocês. Não é que eles faziam tudo só com cor pastel. Mas vocês veem que nas duas pinturas a gente tem muito uso do azul claro, muito uso do rosa claro. Essa imagem do meio é uma imagem de arquitetura, era muito comum. Então, o uso principalmente do azul e do rosa, mas também tinha verde, amarelo, sempre tons mais clarinhos. Agora, sobre os sentimentos. Primeiro, eu trouxe aqui para vocês os personagens Divertidamente. Então, caso alguém não tenha visto Divertidamente, provavelmente vocês conhecem pelo menos esses personagens, que são a tristeza, o medo, a raiva, a nojinho e a alegria. Esses personagens, eles têm essas cores, não é à toa, não foi de uma forma aleatória. No cinema, as cores expressam sentimentos, e a gente tem isso como estudo, isso como uma forma... As pessoas que fazem cinema, elas estudam isso. Então, a gente tem
o raiva com o vermelho, porque o vermelho, por mais que possa ser uma cor do amor, da paixão, também é a cor que representa a ira, que representa a raiva, porque remete ao fogo, e o fogo tem um pouco essa questão de ser destrutivo. Tanto que o raiva, quando ele tá estressado, né, quando o personagem tá irritado, ele fica com essas chamas, esses fogo na cabeça, porque fica com a cabeça quente, uma expressão que a gente tem. A alegria com amarelo, porque na arte o amarelo ele pode ter essa conotação de alegria. A nojinho com verde, a tristeza com o azul e o medo com o roxo. Então, assim, eles têm outras cores, né? A alegria, por exemplo, tem esse cabelo azul, mas a cor principal, a cor que predomina, é o amarelo na alegria, o vermelho no raiva, o azul na tristeza, enfim. Eu trouxe para vocês outras imagens de cinema para a gente ter um pouco essa ideia. Então, nessa primeira parte aqui, a gente tem o azul com uma conotação de tristeza, dando essa ideia de tristeza. Então, na cena de baixo, a gente tem esse homem olhando no espelho, o personagem está passando provavelmente por algum momento difícil. E aí o diretor resolveu colocar esse filtro, essa luz azul, que deixa tudo meio azul. Precisa ser sempre assim? Não. Na cena de cima, a gente tem essa personagem que está passando por um momento difícil também. Um momento de insegurança, de um pouco de tristeza também. Esse é o filme da Maria Antonieta. Essa personagem, ela tá tendo que sair do país dela para ir se casar obrigada com um cara que ela nem conhece. Então ela tá num momento que não tá muito fácil as coisas para ela, né? Então a gente tem aqui o uso do azul de novo, mas não como uma forma de luz, não como esse filtro azul. O azul, ele tá na roupa dela, ele tá nesse objeto na mão dela e tá no fundo. Então você vê, a gente tem de novo o azul aqui de uma forma diferente, trazendo essa ideia de tristeza. Nesse outro lado, a gente tem o azul, os tons de azul e um pouco do roxo também, muito utilizados para dar ideia de fantasia. Então, por exemplo, no filme Avatar, o diretor precisava criar esse ambiente, esse universo fantasioso, e ele cria ele inteiramente azul, com tons de azul e um pouco de roxo também, alguns tons de rosa, mas o que predomina, né, a cor principal é o azul. A gente tem o rosa, que ele traz essa ideia também de doçura, de inocência, então muito usado em cenas infantis. Quando eu falo de doçura, tem na questão literal, como literal, né, como o chiclete que a menina tá fazendo a bolha aí, mas também tem na questão da doçura, por exemplo, nessa cena de cima que tem essas duas pessoas se abraçando, a doçura mais sentimental, assim, a doçura que não é de doce, literalmente. O verde, como eu falei, que lá no Divertidamente é a cor da nojinho, a gente também tem ele utilizado às vezes para dar uma ideia de destruição. Então, por exemplo, no filme da Malévola e no filme do Harry Potter, no filme da Malévola, tem uma questão também que na animação da Bela Adormecida, a Malévola, ela é verde, a pele dela é verde. Então isso foi uma forma de fazer uma referência. Mas também tem essa questão da destruição. Em Harry Potter, se vocês já viram, tem a maldição lá, que eles chamam que é uma maldição da morte, e que o feitiço solta uma luz verde da varinha. Então dá essa cor verde para a imagem na tela, porque o verde pode ter essa ideia de destruição. Já o laranja, ele tem essa questão da juventude, então é usadas em cenas que mostram um pouco de diversão da época da pré-adolescência ou da própria juventude, assim, para dar ênfase para essa ideia de juventude, eles usam laranja. Tô deixando para vocês uma atividade aí no livro novamente, a página 18 e a página 19.
Depois, no próximo capítulo, a gente vai falar um pouco mais... Não é nesse capítulo mesmo. A continuação desse capítulo, a gente vai falar um pouco mais sobre como que os artistas usam isso durante os períodos, né? Durante os movimentos. A gente falou sobre o ponto, a linha e agora sobre a cor. Então, a gente falou sobre os elementos da arte. Agora a gente vai falar como é que eles são usados pelos artistas no próximo vídeo. Então, eu tô deixando, como eu falei para vocês, a página 18 e a página 19. Qualquer dúvida, vocês coloquem lá no aplicativo. A gente vai ter um momento de tirar dúvidas também no Zoom. E eu vou fazer o possível para responder a todos, se tiver alguma dúvida, algum problema, alguma questão. E a correção eu vou deixar lá para vocês. Façam os exercícios para eu poder corrigir. Eu vou levar para vocês também lá no momento de tirar dúvidas que a gente tem no Zoom. Então, até o próximo vídeo. E façam exercício.